A aula de hoje, aula 2, vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus. Amém? Os sinais da volta de Jesus. Então diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 29 em diante: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Nós falamos sobre a corrupção geral da humanidade, a corrupção dos homens, o estado de pecado que a sociedade vai avançando, e isso de uma certa forma é um dos maiores sinais de que Cristo está voltando. A moralidade, o conceito de certo e errado da sociedade vai decaindo. A Bíblia fala sobre a apostasia, é um dos sinais de que Jesus está voltando. A apostasia. Falamos aqui sobre a apostasia como o abandono da fé. Falamos aqui sobre a libertinagem, a liberdade religiosa, o enfraquecimento da religião, o enfraquecimento das igrejas cristãs, o humanismo, o materialismo. Falamos aqui sobre os homens estarem concentrados mais em si mesmo, mais em seus prazeres, mais na vida material do que a vida espiritual. Falamos sobre o estado de perdição, que o homem vai cada vez mais chegando nesse estado, nesse nível. Aquilo que Paulo fala, ele chama de o homem do pecado, ou seja, de um estado em que homens e mulheres vão cada vez mais se tornando endurecidos. Ele fala em outro momento de mentes cauterizadas, mentes que já não têm mais capacidade de raciocinar espiritualmente. Ele vai falar sobre mentes entenebrecidas, cheias de trevas, corações endurecidos. Falamos aqui sobre o processo de endurecimento do coração do homem. Falamos sobre o esfriamento espiritual. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na verdade, já tem se esfriado. Essa comunhão com Deus, essa paixão por Deus, pela sua obra, já tem se esfriado. Mas falamos aqui que o servo de Deus, ele deve olhar para todas essas coisas e não deve ser influenciado pela sociedade. Ele não deve ser influenciado pelo mundo. Ele deve estar constantemente sendo influenciado pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Falamos aqui que o fogo deve arder continuamente e não se apagar. Se a gente olha para o lado e vê que está congelando ao nosso redor, né? Olha para o lado, vê um iceberg, vê nevando aqui do lado aqui. Nós devemos cuidar do nosso altar, ainda que seja o nosso altar, pequeno altar, mas ele deve estar sempre aceso. Como a parábola das 10 virgens, nós temos que cuidar da nossa lamparina. Devemos nos preocupar com a nossa lamparina, em estar com o azeite ali em dia, o azeite ali alimentando esta lamparina, alimentando esta chama. Devemos estar preocupados com a lenha no altar, devemos estar preocupados com as chamas do Espírito Santo, como Paulo falou aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito, não deixa o fogo apagar. É o que Paulo está falando. E assim, irmãos, estaremos seguros.
estaremos tranquilos. Quando soar a voz, aí vem o esposo. A gente vai pegar nossas lamparinas acesas, alimentadas com azeite, e entraremos com ele pelas portas. Mas as loucas, ué, cadê? Cadê o azeite? Nosso povo está apagado, e agora? Estávamos dormindo, estava desapercebido. E aí saiu. Primeiro pediu para as prudentes, mas isso que nós estamos falando é intransferível. Cada um cuida do seu, da sua vida, do seu altar. E então, recebendo a resposta, vocês têm que ver correr atrás dos seus. Não tem como a gente passar e a gente ficar sem. A salvação, como a gente ouve e costuma dizer, é individual. E aí elas saíram. Mas aí a porta se fechou. E aí quando bateram na porta, foi tarde demais. Que os discípulos devem ter discernimento, devem entender que o tempo está chegando. Ele deve saber, assim como a gente olha e vê as estações do ano, vê que vai se aproximando o verão, vê que vai se aproximando o inverno, a gente se prepara. Nós devemos observar também as estações espirituais, por assim dizer. Ora, você olha, você chegou na sua casa e você tomou seu banho, se arrumou, certo? E você deu uma olhadinha no tempo. Você deu uma olhadinha no tempo. E você falou, acho que hoje não vai chover, pelo menos agora não. Mas ontem talvez você tenha olhado e viu assim, nossa, está meio preto. Acho que vai chover. Acho que vai chover. E aí você pega o guarda-chuva, quando você olha, vê que está esfriando, está vindo uma frente fria, você se agasalha para vir para a igreja ou para sair. Você se prepara, não se prepara? Você se prepara. Assim como você se prepara para o calor, se prepara para o frio, para a chuva. Mas nós devemos também olhar também para as estações espirituais. A gente olha aí fora, aí, vê o mundão aí, vê que a coisa está ficando preta, vê que a coisa está ficando feia. O que você faz? Você se prepara. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Quando vir todas essas coisas, nós vamos discorrer sobre quais são todas essas coisas que ele está falando. Nós vamos discorrer sobre essas coisas que ele fala aqui na aula de hoje. Mas veja o que ele diz. Quando vocês verem todas essas coisas, sabei que ele quem? Jesus, está próximo às portas. E o objetivo de Jesus com essas palavras é trazer esse tom de urgência. Jesus está voltando. Não é de alarme para ficarmos desesperados, como Paulo fala aos Tessalonicenses também. Ele fala, não fique movido por alguma palavra, não fique desesperado, como se Jesus, o dia de Cristo, estivesse perto, mas no sentido de ficar desesperado. Mas nós sabemos que Jesus está às portas, está chegando. Mas nós devemos ficar desesperados? Não, mas devemos ficar percebidos, devemos ficar atentos. Jesus ele tem o objetivo de trazer esse tom de urgência. Que hoje em dia, irmãos, convenhamos, parece que nós perdemos esse tom de urgência. Nós perdemos. As pessoas perderam o senso de urgência. Elas estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. Pode ver. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Elas até vêm na igreja, elas até participam na igreja, a gente batiza elas, né? Elas dá a carteirinha de membro para elas, mas elas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se ele não fosse voltar mais, ou como se ele fosse demorar, como se ele não vai voltar hoje não, ele vai demorar um pouquinho. Até parece que ele vai voltar hoje, vai voltar amanhã.
Eu acho que não vai voltar hoje não, acho que não vai voltar tão próximo assim não. Irmãos, Jesus falou, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu sabe que hora vai ser. É uma coisa que não tem como você falar assim, ele vai voltar hoje, ele vai voltar amanhã. Nós não temos como datar, como muitas seitas fizeram, muitas seitas fazem e erram. Jesus vai voltar tal dia. Não tem como saber. Mas uma coisa nós temos que ter, esse tom de urgência. Jesus está chegando, está próximo. Isso não pode sair do nosso coração. Mas o que há uma insensibilidade. A humanidade está insensível. Essas palavras parecem que não têm efeito sobre eles. Sabei que está próximo às portas. Verso 33. As portas. Ou seja, está logo ali. É só ele entrar, está próximo. Não está longe, não está lá do outro lado do mundo, não está lá no Japão, está às portas. Estou chegando. Então temos que estar preparados. Ninguém sabe quando o ladrão vem. Jesus usa essa analogia, essa comparação do ladrão. Se soubesse quando o ladrão viria, você ia chamar a polícia antes, né? Ia pegar um pedaço de pau, ia pegar alguma coisa para se defender, né? Você ia tomar as providências, ia proteger, trancar bem a casa, né? Mas o ladrão não avisa quando vem. Ele vem de improviso, ele vem de repente, ele vem de surpresa. E Jesus, a ideia é essa mesmo da figura. Jesus vem de surpresa. Embora eu sei que muitos estudos escatológicos aí, eles dão a entender mais ou menos quando Jesus vai vir. Parece que as pessoas já sabem mais ou menos. Porque a escatologia de muitas igrejas, elas vão datando e vão posicionando as coisas, os acontecimentos um atrás do outro, de uma certa forma que se torna muito previsível a volta de Jesus. E as pessoas olham assim e falam, o anticristo nem apareceu ainda. Então, acho que vai demorar mais um pouquinho para Jesus vir. Jesus falou ainda nesse texto aqui que nós estamos lendo. Será como nos dias de Noé. Vai estar dois no campo trabalhando. Daqui a pouco, o céu se abre e acabou. Vai ser como nos dias de Noé. Então temos que ter essa urgência, irmão. Temos que ter esse tom de urgência. E as pessoas estão assim, igual nessa imagem aí. Estão assim, estão perdidas. Está perto do precipício ali. Está perto da ruína. Porque a vinda de Jesus, irmão, vai ser glória para uns e ruína para outros. Salvação para uns e condenação para outros. Elas estão próximas ali, de cair. A pedra, a mesma pedra, que para nós é pedra de esquina, é pedra principal, é o fundamento da nossa fé, é a mesma pedra que vai esmagar os ímpios. É a pedra que os edificadores rejeitaram. É a mesma que vai esmagá-los. Então o povo está assim, está andando, cego, perdido, sem sentido. Estão indo para lugar nenhum. Eles não estão chegando no alvo, no objetivo. Paulo falou, você não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que se nós vivemos a nossa fé, a nossa religião, se é só para essa vida, se nós confiamos em Jesus só para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então tem muitas pessoas vivendo Jesus só para aqui, como se Jesus fosse só para essa vida. Não, é para outra vida. É para outra vida que temos que estar preparados. Temos que estar preparados. A palavra de Deus diz claramente muitas vezes que Jesus breve virá. E ele não vai demorar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3.
verso de número 9. Olha o que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que promessa que ele está falando aqui? Que o Senhor não retarda a sua promessa. Será que a promessa da casa própria? A promessa do carro zero? Qual promessa que ele está falando aqui? Essa mesmo. A promessa da vinda dele. Porque no verso 10 ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O Senhor não está demorando, mas ele é longânimo. Ele é paciente, mas a paciência tem limite, né? Vai ter um limite. Vai chegar um limite para a paciência de Deus, para a sua longanimidade. E aí, irmãos? Aí vai ser triste para muitos. Nós não podemos estar apáticos. Nós precisamos estar, irmão, ativos. Nós não podemos estar dormentes, tosquenejando como as virgens loucas. Não podemos deixar a apatia tomar conta de nós. Não podemos deixar essa frieza espiritual que falamos ontem, essa apatia que estamos colocando hoje aqui, não podemos deixar que essa apatia tome conta de nós. Nós precisamos estar ativos, precisamos estar com a santidade em dia, com a unção em dia, com a graça de Deus em dia, com o nosso relacionamento com Deus em dia. Não podemos entrar nessa onda do mundo, sabe? No curso desse mundo. E nos tornarmos apáticos, indiferentes, insensíveis. O que é ser apático? Eu já falei aqui. Já dei alguns significados aqui. Apatia é a condição daquele que não se comove. Você fala: irmão, Jesus está voltando. E ele, não há uma comoção, não há um sentimento, não há uma reação. É a condição daquele que não se comove. Indiferença, insensibilidade. É alguém desprovido de sentimentos, que não demonstra interesse. Nós não podemos ser assim, irmãos, desinteressados. A gente vê muitas pessoas na igreja totalmente desinteressadas. Desinteressado com o Senhor, desinteressado com a sua vida espiritual, desinteressado com a leitura da Bíblia, desinteressado com a sua frequência nos cultos, desinteressado com a sua comunhão. Irmão, uma das maiores provas que nós somos de Deus, irmão, é que nós fazemos parte do corpo de Cristo. A gente fica preocupado. Os pastores, que são pastores mesmo, ficam preocupados. Vê que o irmão não está frequente, vê que a pessoa não está congregando, ela não está fazendo parte. Ela fala: mas eu sou crente, eu tenho muitos anos de igreja, minha família é tudo crente, eu sou filho de pastor. Mas, irmão, você não está congregando, você não está participando ativamente da igreja, do corpo de Cristo. A gente fica preocupado. Porque o corpo de Cristo, irmão, a igreja, é como se fosse a arca de Noé. A igreja é a nossa arca. A igreja não é só o templo, é fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Eu falo a igreja, a união dos crentes, dos justos aperfeiçoados, dos santos, a união espiritual. É claro que talvez não dê para você participar de todos os cultos. Há a questão do trabalho, há a questão dos estudos, né? A gente sabe. Mas você tem que estar congregando, você tem que estar ligado. Irmão, o ramo que está ligado na videira, dando fruto, né? Ele está ligado na videira dando fruto, ele faz parte da videira, ele faz parte da árvore. Mas quando a gente olha assim e vê que aquele galho, ele está até ligado ali, ele está preso ali nos galhos mais grossos, no tronco da videira, da árvore, mas você vê que ele está seco. Então ele está só
Ele está só pendurado ali. Qualquer hora bater um vento ali, ele vai quebrar e vai cair, porque ele não está ligado. O seu interior, o interior daquele galinho ali, a seiva, todos aqueles nutrientes que passam a árvore absorve pela raiz e ele vem subindo por dentro daquela árvore. Ele vai pelo tronco, aí vai pelos galhos mais grossos e vai chegando até aqueles galinhos mais fininhos da ponta. Essa seiva, essas propriedades que a gente não vê, estão dentro da árvore. Ele não está chegando nesse galinho, por isso que ele está seco. Então a gente fica preocupado, porque é como se a gente olhasse para alguns irmãos, algumas pessoas que se dizem cristãos, mas a gente olha para elas e a gente não vê a gente vê que está seco. Não há interesse, não há um despertamento, não há um interesse da parte dessa pessoa. Em Hebreus capítulo 10, diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas um poucochinho, um pouquinho de tempo, não muito tempo, mas o que há de vir virá, e não tardará, não vai demorar. Ele está vindo, está muito próximo. Na primeira carta de João, capítulo 2, você pode abrir um pouquinho mais à frente. Primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 18. João vai dizer um versículo que nós conhecemos muito bem. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, é já um pouquinho de tempo. E nas palavras de João aqui, 1 hora 2000 anos atrás, quando João escreveu essa carta. Será que falta quanto tempo então, irmão, para Jesus voltar? A gente sabe que é 1 hora é uma linguagem espiritual, um tempo espiritual, um tempo de Deus, mas cai naquilo que Pedro falou, que nós lemos, está naquele capítulo mesmo, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Nós não sabemos, mas está chegando. O tempo está avançando e está chegando o momento. Está chegando o tempo em que Jesus virá buscar o seu povo e condenar os ímpios. Então sempre, irmãos, os apóstolos têm esse tom de alerta, de urgência que está próximo. Os apóstolos, os discípulos, os autores da palavra de Deus, eles não nos deixam, irmão, não nos deixam relaxados, eles não nos deixam folgados nesse assunto. Tem que estar preparado porque Jesus está próximo. Olha o que Paulo fala. Falamos de Pedro, falando desse tema, o tom de urgência de Pedro. Falamos de João, o escritor aos Hebreus, e agora falamos de Paulo em Romanos, para os irmãos verem que todos eles têm esse tom de urgência. Em Romanos capítulo 13, capítulo 13, verso 11, olha o que Paulo fala. Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo. Paulo está falando, eu estou dizendo para os irmãos, conhecendo o tempo, olhando para o tempo e conhecendo muito bem o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, veja na linguagem de Paulo, na fala de Paulo, a sua preocupação para com os irmãos. Irmãos, eu falo isso conhecendo o tempo, olhando e vendo que o céu está ficando escuro, que a coisa está ficando preta, está ficando feia, a coisa está ficando feia, que é hora de despertarmos do sono. Quem sabe ele não tinha em mente justamente essa parábola das 10 virgens. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Jesus está próximo, às portas, como nas próprias palavras do Senhor Jesus. Então Jesus está chegando. Então nada de fazer isso, irmão, nada de procrastinar.
Você sabe o que é procrastinar? Sabe o que significa essa palavra? É adiar. Você fica adiando. Amanhã eu acerto a minha vida. Não acerta a sua vida agora. Acerta a sua vida diante de Deus agora. Amanhã, a gente fica assim, ó. Quais que são as frases em volta ali, ó? Amanhã, outro dia, depois, mais tarde, no futuro, semana que vem, no próximo ano. Fica adiando. Não, amanhã eu resolvo isso aí. Esse probleminha com Jesus eu resolvo amanhã. Não, irmão, de maneira nenhuma. Já vai, enquanto você vai ouvindo esse sermão, essa mensagem, já vai resolvendo aí já. Já vai resolvendo. A gente tem que estar resolvendo, irmão, a nossa situação com Jesus, irmão. Não pode deixar para depois. Usando a palavra de Paulo lá em Efésios, ele fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa virar o dia, não deixa amanhecer você com esse problema aí com Deus. Jamais. Resolva o problema. Resolva o problema. Não é depois, não fica adiando, é agora. É agora. Agora, é hoje, Tome uma atitude para com Deus agora, hoje. Não deixa para depois. O depois pertence a Deus. O dia de amanhã, irmão, pertence a Deus. Ele não é nosso. Não é nosso. Não falo isso porque eu quero assustar os irmãos. Não, mas não é nosso, irmão. Não é nosso. Tiago fala, ninguém fala assim: vou fazer uma viagem, vou ficar muitos dias fora, eu vou construir uma empresa aqui agora, um negócio, vou ficar tarefado disso aqui. E Tiago fala, não fala isso. Você não sabe? Fala: se o Senhor permitir, se for a vontade de Deus, eu vou fazer essa viagem. Se for a vontade de Deus, amanhã eu vou construir uma empresa, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se for a vontade de Deus. Por que ele fala isso? Porque o amanhã só pertence a Deus, irmão. Não está nas nossas mãos. Então, falo de novo, usa as palavras do escritor aos Hebreus de novo no capítulo 3. Se hoje ouvires a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração como o povo no deserto. Eles ouviram Deus falando, ouviram o Senhor falando muitas e muitas vezes, mas ficavam jogando para frente. Amanhã eu faço. Depois a gente acerta essa conta aí. Depois a gente acerta essa situação. Não endureça o teu coração. Endurecer significa o quê? Não deram ouvidos. Não deram ouvidos ao que Moisés falava. Não deram ouvidos à palavra de Moisés. Então, irmãos, agora, hoje, a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Como é que estava Noé mesmo? Deus chega um belo dia para Noé e fala: Noé, vou destruir tudo e vou matar todo mundo. Não foi exatamente isso, mas foi isso que ele quis dizer. Noé, vou destruir tudo. Construa uma arca. E entra aí. Entra na arca, você, sua família. Talvez quem der ouvido, né? Pode entrar também. Separe os animais dessa espécie, porque vai vir um dilúvio. E toda a carne será extirpada, será destruída. O que aconteceu? O que Noé fez? Deu ouvido. Deu ouvido. E Jesus está falando: estou voltando. E ele ainda fala: se o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Quem suportará o dia da sua vinda?
Se o juízo começa pela casa de Deus, aonde ficará o ímpio? E Noé? O que Noé fez? Foi lá, pegou o serrotinho, pegou o martelo, pegou os pregos, e foi lá, irmão, cortar madeira, corta. E pega o martelo, e pega o prego, e pega o piche, né? Ele usou para vedar a arca, e foi construindo conforme a planta que o Senhor deu para ele, o projeto que o Senhor deu para ele. O Senhor deu um projeto, medidas, ordens para ele seguir. E ele seguiu exatamente aquilo. Irmão, o Senhor está dando para a igreja, dia após dia, o seu projeto. O projeto de salvação. A arca era a salvação de Noé. O Evangelho de Cristo é a nossa salvação. E o Senhor nos deu. O projeto está aqui. Temos que seguir o projeto e temos que construir a arca. E Noé demorou muito tempo, irmão, construindo a arca. Demorou bastante tempo. Aí eu imagino, o pessoal olhando Noé serrando a madeira. Noé suando, irmão, serrando. E aí passa um pessoal perto de Noé serrando, irmão. Suando, pregando, trabalhando na construção da arca, o projeto concentrado, focado naquilo. E passa uma turma lá, com máscara, com púrpura, jogando confete para cima, tudo indo para o carnaval. Ô Noé, vem também. Você sabe que eu estou conjecturando, mas você acha que eles não festejavam naquela época? O povão indo. Aí Noé, vai ter um goró ali, vai ter uma birita ali, ó. Vamos lá, vai ter uma festa, um churrasco. E Noé só serrando a madeira, pregando prego, construindo a arca, focado no projeto que Deus deu para ele. E o povo passando, o pessoal comprando, o pessoal vendendo, o pessoal casando, o pessoal fazendo aniversário. E o mundo sendo o mundo. O mundo sendo o mundo, e seguindo. Até que, depois de tanto trabalho, Noé termina a arca. E Deus fala para ele: Noé, entra na arca. E ele entra. Se for ler lá em Gênesis, ele entra uma semana antes. Ele entra na arca. Talvez alguém passava ali, 7 dias a arca ficou ali, no meio do sol, irmão. Aquela região ali da Mesopotâmia é uma região que até hoje é desértica, é uma região, é um calor, irmão, ali. É aquela região ali da Palestina, aquela região do Iraque, Irã, aquela turma ali, um calor, irmão. Talvez a turma passava lá em carnaval e via a arca ali, Noé, a família lá dentro, os animais tudo lá dentro. Só tá biruta esse rapaz aí. E quantas pessoas passam na rua e vê nós dentro da igreja e falam: é doido, deixa eu curtir a vida aqui. O pessoal tá tudo aí dentro dessa arca aí. E Noé ficou lá, irmão, 7 dias. Imagina a fé desse homem, irmão, 7 dias. Porque Deus mandou ele entrar. E ele entrou. Aí passa um dia e nada. 2 dias e nada. 3 dias e nada. Ué, cadê o dilúvio, irmão? Cadê? Mas o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor é longânimo. Talvez se alguém passasse ali e batesse na porta, será que dava? Não sei, não posso afirmar, mas será que não ia falar: não, você não vai entrar? Não sei. Mas talvez desse. Até que começou a aparecer água de tudo que é lado. Até que começou, irmão. E aí acabou, irmão. Você acha que começou a chover lá, o pessoal já saiu correndo para a arca? Não, normal isso aí.
Aí daí 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, irmão, 40 dias, irmão. Chovendo dia e noite sem parar. A água cobriu tudo. Você imagina o desespero. Você vê como é que é uma enchente? O pessoal sobe em cima da árvore. O pessoal sobe em cima do telhado, sobe em cima do carro. Que desespero. E a água arrastando tudo. Derrubando tudo, irmão. Água suja, aquela água barrenta. Você imagina, irmão, o pessoal subindo em cima de árvore, subindo em cima, o carro não tinha, né? Mas subindo em cima de barranco, de pedra, e a água subindo e não para de chover. Desespero, irmão. Aí Noé estava dentro da arca, irmão, estava seguro. Quem está no corpo de Cristo, servindo ao Senhor, vivendo na presença de Deus, com comunhão, humildade, sinceridade de coração, pode ficar tranquilo, irmão. Na hora que começar a chover aí fora, aí você está tranquilo com Jesus, porque você está dentro da arca. E a arca, irmão, a água subindo e a arca começou a flutuar, né? E os gritos lá fora de desespero, as pessoas morrendo. E não é dentro da arca. Noé dentro da arca. Eu imagino tanto que esse homem deve ter agradecido a Deus, irmão. Imagina. Todo mundo morrendo lá fora, uma tempestade, uma coisa terrível. Imagina aquele homem lá dentro. Acho que ele dava glória a Deus todo dia, irmão. Se a gente for fazer o cálculo ali, quanto tempo ele ficou na arca, ficou mais de 1 ano na arca ali. Eu acho que ele dava glória a Deus todo dia, irmão. Era culto todo dia ali. Era agradecimento todo dia, irmão. É só Jesus mesmo. Então será como nos dias de Noé? De repente, irmão. De repente Jesus aparece. De repente ele vem. E aí acabou tudo. Não tem mais para onde correr. No verso de número 33, que nós lemos em Mateus 24, igualmente, quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, irmão, urgência, Jesus está voltando. Então temos que estar com esse despertamento em nosso coração. Segundo, ele fala assim: quando virdes todas estas coisas. Nós tem que estar ligado, o crente tem que estar ligado. Quando nós vemos quais coisas? Todas essas coisas que ele falou. Em Lucas capítulo 21, verso 20, você não precisa abrir, a gente não perder tempo. Mas em Lucas capítulo 21, versículo 20, Jesus fala: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próximo o seu fim. Jesus falou aqui onde nós lemos: não passará esta geração, no verso 34, sem que todas essas coisas aconteçam. Não que fosse acontecer todas essas coisas que Jesus escreveu no tempo deles, mas a partir daquele momento eles iam começar a ver essas coisas acontecer. Irmão, poucos anos depois, Jesus morreu, ressuscitou, a igreja começou a pregar, os apóstolos começaram a esparramar o evangelho por todos os lados, e logo no ano 70 depois de Cristo, muitos apóstolos estavam vivos nesse período aí, muitos discípulos que nós conhecemos aqui na Escritura estavam vivos. João, por exemplo, morreu lá próximo do ano 90, 30 anos depois do ano 70. No ano 70, o imperador manda o general Tito, por causa de um grupo de rebeldes lá que se rebelaram contra o Império Romano dentro de Jerusalém. O imperador, o César da época, manda o general Tito lá com as suas tropas do Império Romano invadir Jerusalém, tacar fogo no templo e matar todos os rebeldes. Isso aqui é uma pintura de um artista famoso que descreveu na sua pintura Jerusalém sendo invadida e saqueada. As tropas invadiram. Jesus falou o quê? Quando ele olhou para o templo, ele falou o quê para os discípulos? Está vendo esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra.
Eles tacaram fogo no templo no ano 70. Isso aconteceu, isso é um fato. História comprova. O fogo, irmão, derreteu todo o ouro, bronze, prata, e aquilo entrou entre as pedras, aquele ouro derretido, até os alicerces. Depois eles tiraram todas as pedras para remover o ouro, todo o material de valor, tudo foi removido. E exatamente se cumpriu o que Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra. O templo foi totalmente, todas as pedras foram removidas. Isso se cumpriu no ano 70. Nós estamos no ano 2020. E Jesus falou: não passará essa geração sem que essas coisas comecem a acontecer. Jesus falou, nós lemos ontem aqui, que se levantariam falsos cristos. No verso de número 4, verso de número 5 do capítulo 24. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí eu pergunto para os irmãos: quantos Cristos já apareceram aí, desde que Jesus falou essa palavra? Quantas pessoas falando assim: eu sou Jesus? Só na nossa época agora, século 20, século 21, vários. Eu até relacionei aqui. Apareceu um homem na Itália, nos anos 90, dizendo ser Jesus Cristo. Apareceu um homem no México, não faz muito tempo, agora já, século 21, um homem se dizendo ser o Filho de Deus, a encarnação de Jesus Cristo. Apareceu um Jesus Cristo na Austrália. Tem o Jesus Cristo da Sibéria, é aquele cabeludinho de roupa vermelha ali, ó, lá no fundo, olhando meio assim, ó. Seguidores, vários seguidores, andando, pegando criança no colo. Até pouco tempo atrás tinha o Jesus Cristo na Coreia do Sul. Um homem milionário lá, dizendo ser ele uma das encarnações de Jesus Cristo. E aqui no Brasil tem o INRI, né? Já há algum tempo já. E tem seguidor, irmão. E tem seguidor. Jesus falou: surgirão falsos cristos, homens dizendo: eu sou o Cristo. E quando Jesus fala isso, não fala só no sentido de pessoas que se apresentam falando eu sou Jesus, porque Cristo é uma palavra que significa Salvador. É um Salvador. Então, sem contar esses que se dizem ser Jesus, não, eu sou Jesus. Quantos mais tem falando assim: eu sou um Salvador, eu sou a pessoa que vai salvar você? Não se diz ser Jesus Cristo, mas ele se diz Salvador, um homem que salva as pessoas. Quantos não apareceram? Quantos? Naquelas religiões orientais lá, o budismo, o confucionismo, né? Confúcio, Dalai Lama, o Siddhartha Gautama, o Buda, Maomé, Joseph Smith, o falso profeta dos Mormons, Charles Dazen Russell, dos Testemunhos de Jeová, Allan Kardec, dos Espíritos, e podemos citar um monte aqui. Quantos falsos cristos? Quantos salvadores apareceu aí? Quantos? E tem aparecido líderes evangélicos, né? Que se colocam ali como salvadores. Muitos, irmãos, muitos. Jesus falou que apareceriam falsos profetas, no verso de número 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Falsos profetas. O que é um profeta? É um mensageiro de Deus, é alguém que fala assim, é alguém que fala em nome de Deus, que, eu estou falando em nome de Deus, eu estou ensinando. Falso profeta se enquadra a todos: pastores, apóstolos, pregadores, gente que entrega uma mensagem, tem um sonho, tem uma visão. Toda pessoa que se coloca numa posição de estar trazendo uma mensagem de Deus
é um profeta. E Jesus falou que apareceriam muitos falsos profetas. Dentro e fora do contexto cristão, quantos falsos profetas não apareceram e têm aparecido? Dentro das religiões, inúmeras religiões e seitas. Homens fazendo previsões, homens trazendo recados, mensagens, escrevendo livros religiosos, ensinando as pessoas a vida religiosa, a vida espiritual, ou a vida cristã. Quantas religiões, quantas seitas, irmão? Quantas ramificações do cristianismo? A igreja evangélica assim, assado, desse jeito, daquele outro jeito. Quantas ramificações do cristianismo? Inúmeras. Diversos tipos de evangelhos, diversos tipos de interpretações das escrituras. Quantos? Eu fico olhando assim, aí todo mundo falando assim. Você olha para uma igreja e fala assim: nós pregamos a verdade, nós seguimos a verdade. Aí você olha para outra igreja, mas você vê que é diferente, são diferentes. Não, nós estamos pregando a verdade. Aí tem o senhorzinho lá de Roma falando: não, mas nós estamos pregando a verdade aqui. E está todos pregando a verdade, mas quem está pregando a verdade? Como é que você faz para você saber quem está pregando a verdade? Como que você faz? Quantas pessoas não perguntam para mim? Tem tantas religiões, tantas igrejas, tantos pastores, tantos isso, tantos aquilo. Como é que eu vou saber quem está falando a verdade? O que Paulo falou? Que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, comparando coisas espirituais com espirituais. A verdade está aqui. Ele está pregando a verdade mesmo? Espera aí. Será que é isso mesmo? É simples, é só comparar o que ele está falando, se está de acordo com o que Jesus está falando, com o que Paulo está falando, com o que os profetas estão falando. Jeremias falou isso, porque Jeremias, quando profetizou a ruína de Jerusalém, o pessoal falou assim: que nada, rapaz, você acha que vai acontecer uma ruína? Que nada. Os profetas aí, está tudo profetizando paz, prosperidade para nós aí. Falaram isso para Jeremias, irmão, está escrito. E Jeremias falou: então veja. Então veja. Se a profecia dele se cumprir, você só está falando que vai ter guerra, que vai ter tragédia, que vai ter catástrofe. Vamos ver, se cumprir, eu falei em nome do Senhor. Se não, tem até um profeta lá que desafia Jeremias, irmão. E a turma está falando aí, está pregando: você vai ficar rico, vai ser isso, vai ser aquilo. Você é maravilhoso, você é lindo, você é extraordinário. Você é o melhor de Deus. Mas vamos ver se está de acordo com o que a palavra fala. A palavra não fala muito isso, não. A palavra fala que nós somos pecadores, vendidos sob pecado, que nós somos carentes da graça de Deus, que nós precisamos de Deus. E fala que está vindo um juízo aí. E nós temos que estar preparados. Então, muitos falsos profetas. Guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Versos 6 e 7. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque ainda é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Contando do século XX, não precisa nem ir para trás. Do ano 1900, vem contando. Quantas guerras? Não teve um dia sem guerra. Primeira, Segunda Guerras Mundiais, as mais recentes: Guerra do Golfo, Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, Guerra do Irã, Guerra das Malvinas, Guerra do Vietnã. As revoluções, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa, comunismo, fascismo, nazismo, terrorismo agora. Guerras e rumores de guerras, irmão. Quantos? Como o Marco falou,
Sai de uma guerra, já começa outra. Sai de uma guerra, já começa outra. O mundo está instável. O mundo está se estranhando. Nós estamos tendo guerra aqui do lado. Nós estamos tendo guerra aqui do lado. Eles só mudam o nome. As Farc, Venezuela aqui. Está em guerra, estão em guerra. Guerras e rumores de guerras. Catástrofes, tragédias naturais. Jesus falou no verso de número 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Se você for parar para contabilizar, as 10 maiores, tem números, tragédia natural acontece todo dia. As 10 maiores catástrofes, tragédias naturais, as 10 maiores de toda a humanidade. Das 10, 8 aconteceram do século XX para cá. 8. Maremotos, tsunamis, terremotos, vulcões, doenças, pestes. Pestes, irmão, doenças, meu Deus. Doenças, epidemias, pandemias. Na Idade Média chegou a morrer 1/3 da população mundial com a peste negra, conhecida como a peste bubônica, que era a doença, era uma bactéria da pulga que mordia o rato. Mordia o rato tinha a doença, mordia o ser humano, ele era contaminado. Peste negra, varíola, quase dizimou a Europa. Cólera, gripe A, gripe B, gripe C, suína, aviária, gripe... Ebola, HIV, as doenças sexualmente transmissíveis, dengue, malária, câncer. Quantas pestes, quantas doenças, quantas tragédias, quantas... as tragédias naturais que tivemos agora aqui, de barragens estourando, pessoas morrendo, centenas de pessoas morrendo. O mundo está tudo bem, de repente acontece uma coisa, irmão, morrem milhares de pessoas, irmão. Tudo isso são sinais que Jesus está voltando. Ele falou: quando virdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. Perseguições. Desde quando Jesus apareceu pregando, a perseguição já começou, irmão, sobre a igreja. Império Romano perseguiu e matou cristãos severamente, cruelmente, por toda a Europa, norte da África, Ásia. Depois aí, o Império Romano, travestido de igreja, a Igreja Católica, a Inquisição, os tribunais do Santo Ofício, 500 anos de derramamento de sangue, 500 anos, do ano 1000 ao 1500, se estendeu mais um pouco. Pessoas sendo sentenciadas, julgadas, condenadas à morte por causa da sua fé, por não se ajoelhar diante de um ídolo. Perseguição de povos pagãos, bárbaros. Muitos discípulos foram mortos por pagãos, por gregos, por bárbaros, Mais recente, nazismo. Quantos crentes o nazismo não matou? Comunismo. Quantos cristãos não foram mortos na China, Coreia do Norte, na Rússia, na antiga União Soviética, nos países da Cortina de Ferro? Lê o livro Contrabandistas de Deus, do irmão André. Quem já leu esse livro aqui? Contrabandistas de Deus. Lê. Conta a história de um grupo missionário que contrabandeava, entre aspas, contrabandeava a Bíblia dentro dos países da Cortina de Ferro, porque era proibido. Vai lá para você ver. Vai lá no livro, né? Lê para você ver a história dos irmãos. Quantos foram sentenciados à morte? Aí, as pessoas os crentes tiveram que desenvolver um sistema de código para falar, para não serem identificados, porque senão o comunismo pegava e matava.
o fascismo e atualmente o islamismo. Todo aquele grupo de países ali no Oriente Médio, Norte da África, países no continente africano. Você falar que você é crente lá, acabou. Você é sentenciado. Morre fuzilado, morre queimado, morre enforcado, morre esquartejado, morre por quanto é jeito. Não precisa nem ir para outro continente, aqui mesmo, nos países aqui da América do Sul. O verso de número 9 ele diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão ou se aborrecerão. Então perceba todos esses detalhes. Falamos aqui da frieza e o avanço do pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha só como é que está, irmão. Coisas que antigamente até quem não era crente achava errado. Não precisava ser crente, achava aquilo errado, imoral. Agora olha como é que está. É homem com homem, é mulher com mulher, Olha as músicas que tocam no rádio. Olha a qualidade das músicas. Olha as músicas, olha a letra das músicas, irmão. É um absurdo, é uma coisa que se tocasse anos atrás você ia preso. É uma baixaria, é incentivo ao uso de drogas, é incentivo à imoralidade, é incentivo à violência, a tudo que não presta. E as pessoas, é normal, as pessoas ouvem como se fosse normal, é uma coisa normal. É o avanço do pecado. Os homens parecem que têm perdido a afeição natural, filhos não respeitam pais, jovens não respeitam velhos, não há compaixão. Nós estamos vivendo na época que as mães pegam o neném, nasce o neném, elas jogam na privada da descarga, jogam na caçamba de tiro entulho, joga no rio, joga dentro do bueiro, amarra no saquinho e joga no quintal do vizinho. Eu estou falando de todos esses exemplos que aparecem dia após dia na notícia. Não há mais afeição. O namorado está olhando para a namorada e fala: eu te amo, meu amor. No dia está entregando uma caixa de bombom, no dia seguinte está estrangulando ela e matando ela e aparecendo no jornal. Então estamos nesse tempo louco, que as coisas parecem que estão em paz, mas na verdade estão em guerra. Na verdade a coisa está de ponta cabeça. Imoralidades, drogas, assassinatos, abortos, crimes, traições, dissolução da família. E Jesus falou: e este evangelho do reino, verso 14, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Aonde, eu te pergunto, aonde o evangelho ainda não entrou? Será que tem algum lugar que ainda não entrou? Olha o avanço da tecnologia. A gente está filmando aqui, se a gente colocar numa mídia social, a pessoa lá na Coreia do Norte, se ela ligar o celular, ela assiste. E ela não vai entender nada do que eu estou falando. Mas hoje a coisa está tão avançada que dependendo da mídia que você coloca, da mídia social que você coloca, do site, da estrutura ali que você coloca, o negócio já converte, já põe legenda, já converte o idioma. Aí eu já vi muita gente dizer assim: não, mas naqueles países lá do Islã ainda não entrou. Ah, você que pensa. Tem os missionários ali, tem programa até de rádio pirata. Os irmãos estão pregando lá em árabe, os crentes lá, árabes, turcos, estão lá pregando. A igreja, diante de tudo isso, deve estar em alerta. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, saber que está próximo, diz o verso 33 que nós lemos. Evangelho pregado,
no mundo inteiro. Então virá o fim. Jesus falou para nós, irmão, nós temos que aprender a discernir os tempos. Você olha ali, ó. O que você está vendo ali? Como é que o céu está? Como é que está o céu? Vai chover ou não vai chover? Está querendo chover? Aí que você olha o céu assim, que você fala assim, eu vou ali acho que eu vou dar um passeio ali na praça. Mas você olha o céu assim. Mas eu vou pegar meu guarda-chuva e vou. Mas olha ali como é que tá, irmão. Será que dá para ir? Olha o que Jesus falou em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Olha o que Jesus falou. Verso 1 e o verso 3. Verso 1 ao 3. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Está um vermelhinho, está aquela tarde laranjinha, assim, bonitinho, o sol se pondo, né? Você até para tirar uma foto ali, naquela paisagem. Verso 3: e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então você olha para o céu e vê que está uma nuvem preta, irmão, relâmpago, igual ali, ó, um vermelho sombrio, a coisa está ficando preta, a coisa está escurecendo. Nós temos que olhar espiritualmente aí fora e ver que a coisa está ficando sombria, a coisa está ficando preta. Aí eu pergunto para os irmãos, se você olha para fora aí, como é que está o céu? Está laranjinha? Dá para tirar uma foto? Dá para tirar uma foto e falar, Jesus, está tranquilo aqui. Ou será que a coisa está ficando feia? Jesus fala aqui no texto que é o nosso tema, que nós lemos no verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos tornam-se tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Muitas vezes você sabe a estação do ano quando você olha para as árvores, para a vegetação. Você vê começando a sair florzinha. Você fala, opa, chegando a primavera, está chegando o verão, está chegando a época dos frutos. Mas quando você olha, aí daqui a pouco aquelas florzinhas começam a murchar, as folhas começam a secar, começam a cair. Opa, a coisa está começando a esfriar, está começando a chegar o inverno, hora de se esconder. Irmão, discernimento é a palavra-chave. O crente precisa aprender a discernir os tempos. Ele não pode ser um nécio, não pode ser um tolo. Eu sempre uso essa expressão na escola dominical. O crente não pode ser um bobalhão. Não pode ser um bobalhão, não pode ser uma pessoa, sabe, que não tem discernimento do que está acontecendo. Sabe aquela pessoa que não tem noção do que está acontecendo, do perigo. Jesus falou, nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Nós temos que ser simples no sentido de ser humilde, mas não simples no sentido de ser bobo. O crente não pode ser bobo. Humilde não é você ser bobo. O crente tem que ser esperto, que nem a serpente. O pombo é um animal estúpido. É um animal estúpido. Por isso Jesus compara ele, nós devemos ser simples no sentido de ser humilde como a pomba, no sentido de ser puro, no sentido de ser inocente para com as coisas do pecado. Mas temos que ser esperto como a serpente. Temos que ser humilde, mas ser esperto. A pomba, você chega lá, joga o milho para ela na praça lá, né? Joga milho, joga grãozinho, aí o pombinho vem, né? Gru, 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 vem fazendo barulhinho dele. Você quase chuta ele assim, né? Você anda na praça e anda chutando ele. Os pombos. Mas vai chutar uma serpente pra você ver. Você chega perto dela, ela já encolhe. E a cabecinha dela já levanta e a linguinha já fica só assim, ó.
Ela é esperta. Você acha que ela é boba igual o pombo? O pombo é o animal que está lá no último na cadeia alimentar. Você pega lá, o leão come lá o búfalo, come lá os outros animais. Aí você vai lá, a raposa come o coelho come a cenoura, e vai um se alimentando e comendo o outro. É uma cadeia alimentar. Aí chega lá no pombo, o pombo não come nenhum bicho, ele come o milho. Mas todos os outros predadores comem o pombo. E o pombo não tem nenhum sistema de defesa. Nenhum. Agora, a serpente é difícil. Pode até pegar, mas é difícil. Muitas vezes nem os felinos se arriscam, porque sabe que uma mordida pode ser fatal. Então o crente tem que ser esperto, prudente como a serpente. Ele tem que saber onde ele anda, ele tem que saber o que está acontecendo ao seu redor. Ele deve perceber o perigo. Não pode ser como o pombo que não percebe o perigo. Não pode ser um tolo, não pode ser um nécio. O crente tem que ser uma pessoa sóbria. O que é uma pessoa sóbria, irmão? Sóbrio é o contrário de uma pessoa que está embriagada, né? Está bêbado. Como é que é o bêbado? O bêbado não vê perigo em nada, o bêbado. A pessoa está sob o efeito de álcool ou de alguma substância, ela está com os seus sentidos debilitados. A sua percepção, ela não tem a percepção que uma pessoa sóbria tem. Então por isso que ele anda meio cambaleando, você chama ele aqui, ele olha para lá. Você pega, dá um tapa na cabeça dele, ele dá risada. Aí você vai, abraça ele, pega a carteira dele, tira o dinheiro, põe a carteira de volta, ele está dando risada. Ele não percebe, os seus sentidos estão sob o efeito de substâncias e ele não consegue, ele não tem, o seu raciocínio está lento, as suas percepções estão lentas e ele está fraco, aí ele chora. Aí você fala para ele, com o bêbado: eu gosto de você, viu? Eu te amo. Ele chora, ele acredita naquilo. Agora, o que é uma pessoa sóbria? Ele está sóbrio, ele está atento. Todos os seus sentidos estão no seu máximo, estão aguçados. Vai pôr a mão no bolso dele para tirar a carteira. Ele, opa, chega para ele, aperta a mão dele, abraça e fala: eu gosto de você, viu? Eu te amo. Ele percebe no olhar o que você está querendo. Então é assim que a gente precisa estar. A gente precisa estar sóbrio. O crente precisa ser sóbrio, ele precisa detectar as artimanhas do adversário. Ele não pode ser enganado. Acautelar, Jesus falou: ninguém vos enganeis. Não deixe ninguém enganar você. Então o crente não pode ser uma pessoa tola, que é facilmente enganada. Perceba que não adianta você chegar aqui, aquele irmão é uma bênção, irmão. É uma bênção. É tão bonzinho ele vem, ele ora, tudo bem, irmão, amém, mas tem que estar esperto. Se Jesus não quisesse que nós fôssemos sóbrios, ele falaria assim: ora aí, pode orar, tira 1 hora de oração, 2 horas de oração e está tudo resolvido. Não, Jesus falou: orai e vigiai. Ora, mas esperto. Ora, mas assim, Espera aí, o que está acontecendo em volta? Você está entendendo, né? Não é que você vai orar assim, tá, irmão? Aqui, com os olhos fechados, o olho está aberto. É no sentido espiritual. É no sentido conotativo, figurado. Você está orando, mas você está vigilante, você está atento. Por quê? Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E o diabo sabe aonde nos pega, né? O diabo sabe onde nos pega. O diabo tem a isca certa para o peixe certo. Os irmãos que são pescadores sabem, né? Você quer pegar uma traíra lá, o que você põe? Eu não sei. Lá, os irmãos que são pescadores sabem.
Tem peixe que põe uma celeluia. Ele tem que pôr um lambarizinho. Se botar aquela massinha que dá no pesqueiro, não pega. Então tem a isca própria. O pescador já sabe, ele põe a massinha para pegar um tipo de peixe. A tilápia pega, né? A massinha pega. Aí põe uma minhoquinha. Esse aqui é para pegar outro peixe. Põe uma celeluia. E o diabo é a mesma coisa. O diabo, ele sabe a isca que ele põe. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui que eu vou vencer ele. Ele vai só botando a isca. Então o crente tem que estar esperto. E tem que estar sempre olhando. É igual você vai fazer uma viagem. É igual você vai construir uma casa. Jesus falou, quando as pessoas vieram até ele, se interessaram pela salvação e seguir o caminho da salvação, Jesus falou assim, ó: ninguém constrói uma casa sem primeiro sentar, pegar o papel e a caneta e calcular o quanto ele vai gastar e se ele vai conseguir completar a obra. Tem um planejamento. Ninguém pega o carro e fala assim, eu vou para Campos do Jordão. Pega o carro e vai. Não. Você senta na sua casa, vê se vai ter dinheiro para você gastar lá, se vai ter dinheiro para pôr gasolina. Você vai olhar o carro, vai ver se o pneu está careca, você não vai tomar uma multa, vai ver se as luzes, a seta está funcionando, vai ver se tem gasolina, se dá para chegar lá. Você vai fazer um planejamento da sua viagem. Então o crente tem que ser a mesma coisa, ele tem que se planejar, se orientar. Porque muitas coisas podem surgir no meio dessa jornada. E você tem que estar equipado, tem que estar preparado. Tem que estar com azeite na botija. Porque você não sabe quando o esposo vai chegar. Então você tem que estar com a sua reserva. Então perceba que para elas manterem ali o fogo aceso, envolve muitas coisas. Envolve uma economia, elas tinham que ter um dinheirinho guardado para estar sempre comprando o azeite, né? Não pode sair gastando tudo, senão não vai ter dinheiro para comprar o azeite. Elas estavam ali se policiando e tinha um momento ali de abastecer a lamparina para ela estar acesa. Então deve haver um planejamento, deve haver uma preocupação. Nós precisamos ser precavidos, irmãos. Devemos nos precaver. Prever, antecipar. Jesus pode chegar a qualquer momento. Nós temos que estar preparados, temos que estar nos preparando constantemente. Entendendo? E agora eu encerro lendo Efésios para os irmãos. Vamos abrir Efésios capítulo 5. Capítulo 5, verso 5. Olha o que Paulo fala. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane. De novo Paulo falando, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. E pula para o verso de número 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo é administrando, tendo controle, irmão. É a parábola do mordomo fiel, cuidando das coisas do Senhor, cuidando da sua vida espiritual, da sua vida para com Deus, administrando isso, porque os dias são maus. Aí ele vai dizer, verso 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O azeite, irmão, o azeite. Temos que estar sempre em dia, o azeite em dia. Temos que estar sóbrios, temos que ser sábios, temos que discernir os tempos. Amém, irmão? O tempo está se findando. Quando vir todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Amém?
O azeite está em dia aí? Nós estamos mantendo aqui. Estamos colocando azeite na botija hoje aqui, irmão. E tem que continuar colocando, tem que continuar colocando.